Copa do Brasil, hoje tem sorteio da Copa do Brasil, hoje à tarde, na sede da CBF, da terceira fase da competição nacional. Vale muita grana, a gente vai falar bastante aqui sobre essa questão do sorteio, os possíveis adversários do Fluminense. Vamos falar bastante também sobre a marcação. O que o Renato Gaúcho já mudou na marcação do Fluminense? Essa análise nem é minha, é do Rodrigo Coutinho, lá do GE. Globo. E eu vou trazer aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar bastante de Fluminense, beleza? Deixa o like, se inscreve e coloca aqui embaixo a sua opinião aqui no chat. Passando sobre Copa do Brasil, inicialmente, essa fase, o Fluminense está na terceira fase até agora. Como o Fluminense veio da primeira fase, ele já passou na primeira rodada numa vitória por 8-0 contra o Águia de Marabá, na segunda rodada uma vitória por 2-1 contra o Caxias do Rio Grande do Sul, eliminou os dois fora de casa e acumulou ali em torno de 3 milhões e 300 mil reais até agora em cotas da Copa do Brasil. O Fluminense, só para jogar essa terceira fase, já bota no bolso mais 2 milhões e 300, ou seja, numa conta básica, o Fluminense está aí em torno de 5 milhões e meio de reais no bolso da Copa do Brasil. E se avançar nessa fase agora, que já é ida e volta, o Fluminense bota mais 3 milhões e meio no bolso, ou seja, já vai aí para mais de 9 milhões de reais da Copa do Brasil. É fundamental a Copa do Brasil, pensando financeiramente, de você ir avançando fase a fase. Como eu falei, essa fase já é ida e volta e vai ter um sorteio hoje para definir o adversário. Quem são os possíveis adversários do Fluminense? Tá aí na tela, ó. Esses são os potes de hoje. O Fluminense, apesar de ter vindo das fases iniciais, tem um bom ranking da CBF, então tá aqui no pote 1, junto com Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. Só o Atlético Paranaense tá na Série B desse pote 1, tá? No pote 2, aí a gente tem só o Ceará da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses são os possíveis adversários do Fluminense. Ceará tá na Série A do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Fluminense seria favorito jogando contra o Ceará hoje na Copa do Brasil e de volta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a data dos jogos, né? Mas é um time de Série A, né? O famoso é melhor não, né? Aí a gente ainda tem Criciúma, que caiu no ano passado para a Série B, o próprio CRB, que é quase o síndico da segunda divisão, né? Vila Nova, Operário também na segunda divisão, o Novo Horizontino, Paysandu também na segunda divisão, além do Brusque, que está na Série C, o Náutico está na Série C, o CSA da Série C, o Botafogo da Paraíba da Série C, Aparecidense e Retrô, também o Retrô também da Série C, Maringá, Maracanã e Capital, que são da Série D, e estão participando pela primeira vez da Copa do Brasil. Maracanã, que é do Ceará. Esses são possíveis adversários do Fluminense. Já começa assim, aquela análise rasa, tá? Mas assim, o Fluminense é favorito contra qualquer adversário que pegar. Mas ser eliminado pro Ceará vai ser algo que a gente vai reclamar? Vai. Mas não seria um vexame absurdo, porque a gente tá falando de um outro time de Série A do Campeonato Brasileiro. E obviamente a gente não quer cair na terceira fase. Não é essa a conta, ainda mais num sorteio que é direcionado. Se você tem a oportunidade, pelo sorteio, de pegar os adversários mais fracos, por que você vai pegar um da Série A? Porque eu tô falando isso porque eu já sei que já apareceu um cara aqui nos comentários falando assim, quem quer ser campeão do escolhe adversário. Eu falo de sorteio aqui desde 2018 e toda vez aparece esse comentário. Aí agora vai ter o cara, a galera, eu conheço minha galera, vai estar comentando isso sem nem pensar. Tá? A galera nem concorda com isso, mas vai estar comentando só pra me irritar. Mas enfim, claro que não escolhe adversário. Ninguém que tá escolhendo adversário, não tem o poder lá de maquiar o sorteio. Eu tô só falando dos adversários que são mais fracos e mais fortes. A tendência é que essa faixinha aí esteja mais ou menos lógico de o Ceará sendo o pior adversário, o Capital e o Maracanã sendo os melhores. Os melhores no sentido da gente enfrentar, né? Mas os mais fracos. O Maracanã, inclusive, por não estar podendo jogar no Maracanã, não tá podendo jogar em Maracanaú, que é a cidade lá de onde ele ele tá jogando em Horizonte, onde o Fluminense já jogou e perdeu por 3-1 do Horizonte. Não sei se vai poder jogar em Horizonte também por conta de questão de capacidade de estádio. Mesma coisa o Capital, que tá jogando lá em Paranoá, no Distrito Federal, também não vai poder jogar no estádio que vem jogando por conta de capacidade. Nessa fase precisa ter um estádio para pelo menos 10 mil pessoas, com o Corpo de Bombeiro liberando 10 mil. Então esses times devem jogar em estádios como, por exemplo, talvez vai jogar no PV, o Maracanã, talvez vai jogar o Capital num Mané Garrincha, em estádios que inverteria o mando completamente. Então seria o cenário ideal
para a equipe do Fluminense. O Maracanã, por exemplo, tem os 2 dos 4 piores públicos da Copa do Brasil até agora. Somado, eles não botou ali nem 600 pessoas. Então é um cenário que é o ideal, entendeu? É o cenário ideal. Agora, falando ali sobre questão de datas, tá? Deixa eu botar aí na tela aquela minha planilha famosinha, né? Aquela que a galera já conhece, que eu faço para todos os jogos. Mas tem isso na internet. Beleza, mas tem a minha aqui também, que já tem transmissão também, etc. É o seguinte, ó, o jogo de ida desse confronto vai ser em casa, vai ser fora. Não sabemos, isso é sorteio também, tá? Tem Flamengo nesse sorteio, então provavelmente Flamengo e Fluminense vão jogar invertido. Se o Flamengo jogar a ida em casa, a gente joga a volta em casa. Se o Flamengo jogar a ida fora, a gente joga a volta fora, né? Por causa do uso do Maracanã. Mas a ida desse jogo é depois ali do União Espanhola, jogo no Chile, quarta rodada da Copa terceira rodada da Copa Sul-Americana. Aí tem clássico contra o Botafogo, esse jogo é na quarta no Chile. Aí tem clássico contra o Botafogo no sábado às 9 da noite. E aí depois tem Fluminense jogando na quarta-feira, provavelmente, né? Mas ainda não está definido o jogo de ida. Então vai ser entre o clássico contra o Botafogo e o jogo contra o Sport no Maracanã. O cenário ideal é a gente pegar a ida em casa, tá? Já vou falar logo. O cenário ideal, por mais que eu acho que a galera sempre prefere decidir em casa, mas o cenário ideal é pegar a ida em casa. Ainda mais se a gente pegar um daqueles adversários que são os mais frágeis, a ponto da gente poder pleitear uma goleada aqui no jogo de ida. Primeiro, porque a gente vai estar voltando de uma única viagem, olha isso aqui só. Fluminense não viaja mais agora. Viajou lá para Manizales, Fortaleza, vai jogar em casa contra o Red Bull, já jogou. Em casa contra o São José, em casa contra o Santos. Uma viagem curtíssima contra o Corinthians em São Paulo. Volta para jogar em casa contra o Vitória. Aí faz uma viagem mais longa pro Chile, mas já volta para jogar no Rio contra o Botafogo. Jogaria no Rio a Copa do Brasil. Jogaria no Rio contra o Sport. E aí entraria numa outra sequência de viagens. Aí, tem Bolívia, La Paz, Minas Gerais, volta Rio de Janeiro, Caxias do Sul, e aí o jogo de volta estaria depois de uma viagem para Caxias do Sul. Imagina, se a gente pega uma logística mais complicada, como por exemplo ir para Fortaleza, assim, né, uma viagem bem mais longa. Você sair de Caxias do Sul para Fortaleza é uma viagem muito longa. Se você já tiver, por exemplo, enfiado 4, 5, 3-0, um resultado bem confortável no jogo de ida, você pode dosar e ser esse o jogo de uma possível poupar e tal, algum jogador sem um dano maior, né? Então, eu acho que o jogo de ida em casa facilita muito melhor do que você ter uma viagem aqui depois do clássico contra o Botafogo e depois contra o Juventude, você tem uma sequência de jogos em casa, logo depois tem uma data FIFA, né? Então, esse cenário para mim é o mais agradável, de pegar o jogo de ida, principalmente se for um adversário dos mais frágeis, que a gente possa fazer uma vantagem em casa, garantir que a gente vai fazer, né? Entre aspas, garantir, né? Que futebol não dá para garantir nada. E, e depois a gente ter um olhar pro jogo fora de casa. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve, considera deixar o like aqui para dar aquela moral. A gente tem um vídeo aqui que acabou sendo feito lá pelo pessoal do GE. Globo, o Felipe Coutinho, um bom, não o do Vasco não, tá? Um bom analista de futebol que tem lá, e ele analisou a bola parada. Eu gosto muito quando eu tô para fazer uma coisa que eu sei que eu vou gastar um tempo que ninguém mais vai fazer, e aí tem algum maluco que vai lá e faz, e foi bem legal. Isso aí o Rodrigo Coutinho fez lá o vídeo pro GE. Então eu vou trazer aqui só encaixando meus pitacos aqui nos comentários que ele tava fazendo, tá? Que é basicamente o seguinte, a bola aérea do Fluminense e uma mudança que o Fluminense fez para esse jogo contra o Red Bull. Eu quero ver se isso vai ficar direto, porque tem um detalhe aí. Olha só o vídeo aí. Bragantino protegendo ali a pequena área, esses jogadores marcando por zona, são 6 jogadores marcando por zona ali, 2 na primeira trave e os 4 dispostos na pequena área. O restante... Então, ó, a grande mudança para mim, a questão é, para começar, o seguinte: o Red Bull Bragantino marca por zona e bota 3 jogadores, ele tem 4, né, mas um tá marcando a saída de bola lá do escanteio, pra dar combate. A marcação por zona, eu não gosto de marcação por zona em escanteio, tá? Pra mim a pior marcação, na verdade, é a que dá errado, mas eu prefiro marcação individual no escanteio. Acho que o famoso na pelada cada um pega o seu funciona bem melhor do que atacar espaço. Mas enfim, olha só o quão ardiloso foi o Fluminense. Ali, ó, esses três outros jogadores são jogadores que estão prontos para bloquear os principais cabeceadores do Fluminense, né? Os 3 homens ali, completando os outros 6 ali, 9, mais o outro lá em cima, que vai estar marcando um escanteio curto, é isso que está vendo iluminado aí, ou até mesmo um rebote, né? De acordo com o que vai acontecer ali na sequência da jogada.
Olha que bacana o movimento que vai ser feito por 2 jogadores para tentar liberar o Thiago Silva para cabecear. O Thiago Silva vai finalizar essa jogada, mas há um planejamento para que isso aconteça. Reparem o Lima aí, ó. O Lima era inicialmente homem do rebote, ele vai entrar na área. E olha até como ele está olhando para trás, ele está chamando ali um outro jogador, se eu não me engano é o Guga que vai chegar ali para ser o homem do rebote, porque o Lima vai ser o 6º elemento dentro da área do Fluminense. Ó. E ele vai ter um papel tudo o Aras está esperando. Muito específico. Ele não vai entrar especificamente para finalizar a jogada, né? Propriamente para isso. Olha só o Cano aqui. O Cano é um dos principais finalizadores do Fluminense, mas ele está preocupado em tirar do Thiago Silva o bloqueador dele, para liberar que o Thiago Silva consiga correr na bola. E olha o Lima, como ele está de costas para a jogada. Ó. O Thiago ali aparecendo em destaque agora e no zoom o Lima de costas para a jogada, por quê? Ele está acompanhando quem possa bloquear o Thiago Silva, ele quer liberar o movimento do Thiago Silva. E o escanteio do Aras é na primeira trave, o Thiago já sabia disso, corre ali para cabecear a jogada que deu certo, mas por um detalhe da cabeçada do Thiago não ter ganho a direção do gol, acabou não resultando numa bola na rede do Fluminense. Outro escanteio agora, a gente vai observar algo um pouco diferente, ó. De novo o Bragantino com jogadores marcando por zona na pequena área, mas um deles já está lá em cima. Ó. Por quê? Porque o Canóbio, lá em cima no Fluminense, fez a menção do escanteio curto. Então ele levou um desses jogadores da primeira trave junto com ele. É algo proposital, para tentar desorganizar ali o posicionamento do Bragantino. De novo, esses jogadores com um xizinho que a gente vai ver marcado aqui dentro da área do Bragantino, são jogadores responsáveis pelos bloqueios. Eles não estão ali para disputar a bola pelo alto, com os principais cabeceadores do Fluminense. Eles estão para tentar impedir que esses cabeceadores corram, peguem impulso e cheguem na bola. Quase como futebol americano, né? Olha só o Thiago Silva chegando, um deles já vai vir no Thiago Silva, o que não aconteceu no outro lance. Legal a gente observar como o Cano ele vai se desgarrando, né? Camisa 14 aqui embaixo, e o Canóbio volta para a área, né? Para formar 6 jogadores do Fluminense novamente na área. Inicialmente eram 5, na outra vez foi o Lima entrando na área, agora o Lima já está dentro, agora veio o Canóbio. Olha o Cano aí, ó, como ele tenta se desgarrar um pouquinho, aquela miguezinho que geralmente centroavante que não é tão alto, dá na segunda trave, quando a bola sobra ele está livre para bater de primeira, já fez alguns gols assim na carreira, batendo de primeira, é um especialista nisso. De novo o movimento do Thiago Silva e o Lima, que vai fazer o bloqueio no jogador que estava responsável por impedir que o Thiago Silva chegue na bola. Então, o que a gente pode deduzir aí? Era de novo um escanteio para o Thiago Silva atacar a primeira trave, mas que acabou saindo um pouquinho mais fechado, ó. E o Freitas, que está ali bem posicionado no meio da área, sobe junto com o jogador que deveria estar bloqueando e finaliza para a boa defesa do Cleiton. Acabou dando certo por vias tortas, né? Mas vimos que o Tem um parêntese sobre escanteio também do Fluminense, mas escanteio defensivo. Eu não tenho a imagem aqui para poder trazer. Tem um parêntese aí que é o seguinte. O Fluminense, defensivamente com o Renato Gaúcho, tirando ali a reta final do jogo, não estava voltando com os 11, tá? Isso se tornou um padrão. Eu não consigo entender como o treinador que está perdendo ou empatando o jogo e querendo vencer, volta com os 11 jogadores, ele simplesmente abdica de contra-atacar. Praticamente. E o Fluminense com o Renato Gaúcho não tem mudado, tá? Não tem feito isso. Tem voltado com 10 e o Germancano fica parado no meio de campo para puxar o contra-ataque. E um dos lances acontece por causa disso. Aquela arrancada do Canóbio sozinho no início do jogo é por causa disso. O Fluminense ousa em não colocar todos os 11 dentro da área. O John Aras pega o rebote, acho que é o John Aras ou o Hércules, agora não lembro. Dá o passe, o Germancano dá de primeiro, o Canóbio já sai sozinho. Por quê? Porque o Cano tava por ali. Flamengo, acho que o Flamengo do Renato fazia isso também com o Gabriel Barbosa na época. E aí essa daqui é o lance do gol e que aí me fez entender também por que o Everaldo não comemora o gol. O Thiago Silva novamente foi o alvo da bola aérea do Fluminense. De novo agora, reta final do jogo, a jogada do gol, acréscimos. Reparem como o Bragantino coloca mais gente ali, tinha perdido muita bola aérea, então coloca mais gente ali para proteger as zonas dentro da área e deixa só um jogador bloqueando. Justamente quem? O Thiago Silva, é claro. A gente está vendo aqui embaixo o xizinho, o jogador tentando bloquear o Thiago Silva e o outro atleta ali que vai marcar o escanteio curto ou o rebote. Reparem que naquele lance era o Lima, foi o Cano também e aqui é o Bernal. Vai mudar o jogador que vai... E aí eles botam mais gente dentro da pequena área, último lance, etc. Mas deixam... Aí pra mim é falha de marcação do Red Bull, tá? Por isso que eu queria ver, eu falei que quero ver isso mais jogos. Pra mim isso é falha de marcação do Red Bull, tá? Não dá pra num escanteio praticamente no último lance do jogo você deixar os 2 zagueiros e o centroavante livres.
vai estar em campo, mas não vai mudar o... Olha só, tá o Everaldo e o Thiago Silva. Eu falei os dois zagueiros, não, mas o Freitas tá ali pro meio da área, é o Bernal, né? Não dá pra você deixar o Everaldo e o Thiago Silva sozinhos, pô. No último lance do jogo, você não botar pelo menos um homem ali marcando. É porque é problemas do Red Bull, né? Alguém que vai tentar liberar o Thiago Silva de fazer isso. E o Bernal consegue, ó. Reparem como o escanteio vem na segunda trave dessa vez, não é na primeira trave, pro Thiago Silva tentar a finalização. Num primeiro momento, olha que curioso, o próprio Bernal consegue tocar na bola, ele faz o bloqueio e toca, faz um trabalho duplo e a bola sobra para o Thiago Silva finalizar. Seria gol, né? O zagueiro do Bragantino acabou tirando em cima da linha e aí a bola sobrou para o Martinelli, que era um dos jogadores do Fluminense presente na área. Desde o primeiro escanteio a gente já viu ele presente na área. O Martinelli já vai pra área, já fez gol de cabeça, inclusive. E aí, só o que eu falei aqui relacionado ao Everaldo é o seguinte, ó, eu chego a narrar na hora do gol, Everaldo, achando que era Everaldo que tinha chutado. Enfim, tava a 200 quilômetros do lance, né? Fiquei feliz só de ter acertado, já que era o Martinelli na hora do gol. Mas o Everaldo, a explicação do porquê que o Everaldo não comemora. Eu vi uma galera falando, o Everaldo não comemorou o gol e tal. E aí depois eu fui entender que ele tava com aqueles tufos no nariz, ó. Olha isso aqui só. Ele toma uma pancada nessa dividida aqui, ó, do cotovelo do cidadão, ó. Pei. Dentro da cara dele. Aí logo depois, na hora que a bola tá em disputa, eu tô até com medo dele. Não sei se é medo do termo, né? Mas não sei se o Everaldo sofreu alguma coisa pior ali de quebrar o nariz. Ele tá com a mão no nariz na hora do gol. Porque ele deve estar sentindo uma dor desgraçada. Ele tira a mão no nariz, fica olhando o lance, sai o gol. E aí, obviamente, ele não comemora porque tava sentindo uma dor. Ali já devia estar sangrando o nariz também. Ele começa a ver que tá sangrando o nariz também. Aí desvendou esse mistério. Enfim, eu tento às vezes trazer uma análise de padrões, etc. Mas às vezes tem gente competente que já fez, então eu trago aqui e dou os créditos também. Beleza? Tamo junto. E isso já é mudança de treinamento do Renato em pouco tempo. Acho que dá pra gente esperar mais mudanças positivas, se Deus quiser. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.